Bom dia, pessoal. Hoje a gente vou mostrar para vocês como usar a estrutura de repetição. Mais específico, eu vou mostrar o uso de variáveis acumuladoras num exemplo específico, que seria para fazer um somatório. Nesse somatório, eu vou pegar como exemplo fazer a soma de várias notas de alunos. E aí vão ser 3 alunos que vão entrar com a nota, e essa nota vai ser somada pelo usuário. Inicialmente eu vou fazer sem estrutura de repetição, para mostrar também o impacto no código quando a gente usa a estrutura de repetição. Então, inicialmente, principalmente, você vai fazer um somatório, uma variável acumuladora. Primeiro, a soma vai ter que ser igual a 0, porque ainda ninguém somou nada, né? Não tem soma ainda. Depois, você pede uma nota para o usuário, ou seja, a nota recebe input entre com a primeira nota. Ponto e vírgula é opcional, né? Mas a gente coloca por padrão. Aqui soma recebe soma mais nota, ou seja, estou acumulando a primeira nota. Então, inicialmente minha soma era 0. Depois eu pedi a primeira nota, vamos supor a nota era 5. E aí eu acumulei na minha variável soma nessa nota, ou seja, soma vai ficar com o valor dessa nota. Aí vamos supor que eu vou para a próxima nota, né? Nota igual a input entre com a segunda nota. Soma vai acumular essa nova nota, ou seja, soma recebe soma mais nota. Ou seja, o que estiver em soma vai ser acumulado com a nota que o usuário acabou de entrar. Então vamos supor, aqui em cima vamos supor que a nota que foi pedida foi, posso pôr um comentário aqui, não vai fazer diferença nenhuma. A nota aqui foi igual a 3, a 4, por exemplo. Aí aqui, soma, vai ficar soma recebe 0 mais o 4. E aqui, quando o usuário entra com uma nova nota, vamos supor, a nota igual a 5, ele vai acumular, ou seja, aqui a soma ficou igual a 4, certo? Aí aqui, na hora de fazer a conta aqui, ficaria soma é igual ao que tem em soma agora, que seria o 4, por causa da operação anterior, mais a nota atual, que é 5, ou seja, soma é igual a 9. E desse jeito ele vai acumulando. Por exemplo, se eu fizer novamente, nota igual a input entre com a terceira nota, soma recebe soma mais nota, eu acumulei mais uma nota. Então, ou seja, vamos supor que a nota aqui fosse igual a 7. Aí o soma recebe, o que tem em soma agora? 9, né? Porque o 9 é o resultado do anterior. Então é 9 mais o 7. Ou seja, nota igual a 16. Soma igual a 16. E aí depois disso você pode usar o mprintf para exibir o resultado somatório. É igual, ou 2 pontos que for, que o %g, eu vou assumir que vocês sabem como usar o mprintf, talvez eu vá fazer uma nova aula com isso, mas aqui o somatório é igual a soma, então o resultado. Então se eu rodar isso aqui, entro com a primeira nota, 10, 5 e 23. Ou seja, o somatório é 38, que deu o resultado. O problema disso, né, é que a gente fez sem uma estrutura de repetição, né? Então, tem um código que está repetindo praticamente a mesma coisa aqui, e para 3 alunos, ou seja, para 3 notas. Só que inutilmente repetindo aqui. Então a gente poderia usar uma estrutura de repetição para conseguir fazer isso de uma forma mais prática. E também a gente poderia reproduzir isso, por exemplo, vamos supor que eu quisesse agora entrar com 200 notas. Esse código, do jeito que ele está agora, seria enorme. Então se eu usasse estrutura de repetição, isso ia ajudar bastante. Então como que eu faria isso? Em vez de usar todo esse código, colocaria um for aqui, e dentro do for eu colocaria esse código que está se repetindo.
Vou deletar esses comentários que agora não tem nada a ver. E aqui, na verdade, quantas vezes ele vai repetir? No nosso caso, vão ser 3, né? A 10ª nota, a gente está falando da nota. Aí a nota está passando de 1 até 3, certo? A nota vai 1, 2, 3. Por enquanto, eu vou colocar só entre com a nota. Depois eu vou mostrar como a gente faz para mostrar. Entre com a primeira, segunda, terceira nota. E aí, desse jeito, a gente teria uma estrutura de repetição fazendo a mesma coisa que estava fazendo antes. Por quê? Esse código aqui selecionado, ele vai repetir 3 vezes. Por quê? Aqui está falando, o i vai variar de 1 até 3. O passo vai ser sempre 1, ou seja, 1, 2 e 3. Ou seja, vai fazer 3 vezes isso aí. Então, a gente vai poder salvar. Se a gente mandar executar, a gente vai ter o mesmo resultado. Aqui, na verdade, agora é aqui embaixo, né? Entre com a nota, por exemplo, 2, 5 e 10. Somatório 17. E pronto, dessa forma a gente consegue. Agora, se você quiser incrementar um pouquinho mais, eu queria colocar entre com a primeira nota. Uma coisa que poderia ser feita é colocar o primeiro aqui. Só que o input ele não possibilita você colocar uma variável aqui dentro. Então você deveria fazer um input vazio, porque você tem que falar que vai entrar com o usuário, e colocar um mprintf fazendo a exibição, por exemplo, entre com a primeira, na verdade, a 10ª. A 10ª seria um número, ou seja, desse mprintf, um parâmetro, né? E aí você colocava %g, que é onde vai ter a minha entrada, né, que vai ser o i, né, minha variável i que varia de 1 até 3, que indica a nota. Primeira nota, segunda nota, terceira nota. E aqui você coloca um a. Esse a, na verdade, é para ser primeira, segunda, terceira. Isso daqui é o texto. Isso daqui que vai ser a entrada da variável. Qual vai ser a minha variável? Meu i. Por quê? Meu i que está variando de 1 a 3. Então aqui o meu mprintf entre com a primeira, segunda ou terceira nota. 2 pontos, se você quiser, só para ficar mais bonitinho. Aí, fazendo isso daqui, se eu vou dar uma limpada aqui no console. Lógico que aqui em cima eu poderia pôr os 2 comandos, né? Clear e clc. Eu só estou pondo assim para ficar mais simples, mostrando só o código. Entre com a primeira nota, por exemplo, tá vendo agora? Apareceu primeira nota, segunda nota, primeira, segunda, qual que é a variável que a gente está usando? É o i. E a terceira nota, somatório dá 27. Então assim eu consigo mostrar o somatório. Se em vez do somatório eu quisesse fazer a média, tem 2 formas. Se eu quiser, eu posso dividir, fazer a média aqui mesmo em cima do mprintf, ou seja, média dividido por 3 aqui seria a média. Então aqui eu conseguiria, por exemplo, 22. Média igual a esse valor aqui. Se eu quisesse, por exemplo, eu podia, em vez de fazer isso, tem outras formas. Por exemplo, fazer uma variável média aqui, soma dividido por 3, e a média ficasse aqui. Ia dar na mesma. O resultado é o mesmo. Bom, se você quiser, isso você fez aqui para ficar fazendo fixo 3 aqui. Se você quisesse, podia fazer uma certa forma mais automática isso. Por exemplo, você pode criar um contador que contabilizasse a quantidade de notas que está sendo feita. Então, por exemplo, você podia colocar n notas, ou seja, número de notas. Isso daqui é só um nome de variável. Você podia até usar o i, mas eu não gosto de usar o i por causa de... Só uma questão pessoal mesmo, porque o i está sendo só nesse escopo do for. Mas n notas, recebe n notas mais 1. E você pode colocar o n notas aqui. Em vez de ser dividido por 3 agora, n dividido por n notas. Que a nota que está, o número de notas, eu estou contabilizando aqui. Contabilizando o número de notas. O resultado é o mesmo, mas, por exemplo, se eu quisesse aumentar aqui para 10, eu não preciso mudar nada no código. Se eu tivesse da outra forma, eu deveria ter que mudar aqui aquela constante que estava aqui, que era 3, ia ter que passar para 10. Então, para evitar ter que ficar alterando o código o tempo todo, eu posso pôr uma variável que contabiliza o número de notas. Bom, é isso, gente. O de somatório é isso aí.